Oi. Oi, Maria Lúcia, tudo bem, minha querida? E Tudo. Hoje eu tô aí, aqui em tudo São Paulo, bem? ó. Tudo Tô aqui em São ótimo. Paulo, tô no Nossa, que apartamento do meu show! filho Que aqui, vim fazer um legal! trabalho aqui em São Paulo e aproveitei e falei assim, vamos Ah, lá, vamos começar. Eu gosto de que vir para cá de vez em quando, que viu, Maria Lúcia? legal! Porque São Paulo, você sabe Ah, que é trash. é, E aí, Maria Lúcia, como estão as imagino. crianças, como está todo Mas mundo? estamos, graças a Deus, tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo tranquilo. E Ah, que contando em beleza. conversar com você. Só A que a tua minha não está com aqui? pouca Não, luz? a sua também Tá, não. né? Não, tá A não. minha. A Tá minha tudo não tá, não? tranquilo. Ah, então tá Maria bom. Lúcia, É isso que eu queria maravilha a gente saber. poder Ai, que conversar. bom. E o Aí pessoal já é, está entrando menina. aí, então para mim é um prazer imenso, que eu tenho um carinho muito especial para não só você, mas a sua família inteira, né? Gosto demais, É, sigo e adoro. Mas esse bate-papo que a gente vai estar fazendo hoje, ele faz parte de uma proposta diferente, que são umas diferentes lives que a gente faz toda terça e uhum. toda quinta ao meio-dia para discutir o radiodiagnóstico. Então, vamos lá. A primeira provocação que eu tenho é: quem é Maria Lúcia? Com certeza a maioria te conhece, mas para quem não conhece, quem é Maria Lúcia e como você Pois chegou é. até aqui hoje? Então, primeiro, eu estou muito feliz, né? Você já é uma amiga que tem uma história, né, com a gente na radiologia e muito feliz de receber seu convite. Eu achei assim um momento muito oportuno, né? Esse momento de desculpa. Esse momento de mudança, né? Esse cenário mundial que a gente está vivendo. Então, a gente agora, uma pós-pandemia, que a gente pode se encontrar. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeada de poder discutir isso com você. Quem é Maria Lúcia é muito simples. Quem me conhece sabe, né? Que eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa dinâmica, né? Eu sou uma pessoa muito feliz com as minhas escolhas e eu falo escolhas. Por quê? Porque eu acho que a gente é o resultado das nossas escolhas, né? Então, hoje a gente tem que curtir ou não, né? Ou aceitar o resultado das nossas escolhas. Então, eu acho isso muito importante para a gente abordar hoje também, né? Para a gente falar um Isso é pouquinho muito disso bom. também. Aí, toda vez que a gente faz essa provocação, eu acho importante a gente contextualizar um pouquinho, porque quando você começou lá atrás, quando você começou, que você foi estudar odontologia, você tinha uma percepção, não só da odontologia como um todo, como o diagnóstico. Qual que era a sua percepção lá atrás? Você lembra o que você achava e via Então, naquela época? como não lembrar? Né? Como não lembrar? Bom, passa um filme na cabeça da gente, né? Porque tudo é muito rápido. E eu, na realidade, eu virei, me tornei dentista, mas não foi assim uma carreira que eu queria ser. Ah, desde pequenininha eu queria ser dentista, porque eu não tinha nenhum dentista na família. Então, eu segui um conselho do meu pai, porque eu acho que também tem isso, né? Os jovens têm que se esmerar no conhecimento dos mais antigos, que muitas vezes te dá uma orientação, você está perdido, você não ouve a orientação. E nessa época eu ouvi porque eu queria a área de saúde, mas eu não queria ser médica. E aí eu fui para a área de odontologia. Não foi uma coisa fácil para mim, por quê? Porque eu sempre fui muito boa e aplicada aluna. Sempre estudei muito, sempre fui aplicada, então eu era 10 em tudo. Só que na prática eu era um fiasco. E odontologia precisa de habilidade, né? Então, eu era motivo de chacota dos colegas, porque, claro, se eu tirava 10 em tudo, como que eu tirava 3 na prática, né? Então, era o bullying, né, que se sentia. E aí, com isso, eu vi ali uma característica minha de eu insistia, eu era persistente, eu treinava, eu queria ser. Então, eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha habilidade. Mas a habilidade, na realidade, é treino, Exatamente. né? Você treina a habilidade.
E eu fui entender isso com o tempo, eu fui entender com conhecimento. Estudando, eu falei, nossa, eu agora tenho que treinar. Claro que eu vou levar mais tempo que qualquer outra pessoa que já nasceu com essa habilidade, mas eu também vou chegar lá. E foi assim que eu fiz a minha cabeça, e aí eu me apaixonei pela primeira especialidade, que não foi a radiologia, né? E aí eu vou dizer para você que eu me apaixonei literalmente, porque eu fui fazer... Eu fiz faculdade aqui na minha cidade mesmo, eu sou de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, e eu fui para o Rio, fui para o UFRJ e fui fazer endodontia. E endodontia era assim, era ali que eu me encontrei, ali que eu falei, não, aí eu vou ser uma boa endodontista, porque eu vou treinar, eu vou estudar e eu vou conseguir fazer, desvendar aquele mundo do sistema de canais radiculares que eu amava. E foi muito bom, porque também, como eu te falei, literalmente foi minha primeira paixão, porque foi aonde eu conheci meu marido, que era meu professor. E, querendo ou não, isso me ajudou a quê? A mudar a rota da minha vida. Porque, como, imagina, uma endodontista vai casar com seu professor e quem que vai te indicar cliente? Né? Então, eu fiquei preocupada com isso. Então, olhe bem, Elza, isso que eu acho interessante, porque naquela época eu devia ter 22 anos, eu acho, e eu já pensava no futuro, eu já pensava de como ia ser. Eu já via uma oportunidade, entendeu? Naquela época, como eu endodontista, meu marido endodontista, o que eu ia fazer? E aí surgiu, eu fui procurar uma especialidade, que foi a radiologia, que agregava ao meu conhecimento de endodontia. E endodontia, eu fui muito feliz na endodontia, eu tive mestres maravilhosos, e uma coisa muito importante, que foi muito importante para a minha radiologia, me sedimentou o conhecimento de diagnóstico. E eu acho que diagnóstico, para mim, é o centro da radiologia, entendeu? E foi aí que veio a radiologia agregando na minha vida, eu agreguei a radiologia na minha vida como uma ferramenta para me ajudar na endodontia, inicialmente. Só que, como eu falei para você, mais uma vez, eu tinha essa característica empreendedora, mas eu não sabia nem existir empreendedorismo, né? Eu fui descobrir depois, que era buscar oportunidades. E naquele momento, eu via que na minha região, na minha cidade, não existia uma clínica de radiologia que tivesse que oferecesse todos esses serviços, porque as pessoas iam ao Rio de Janeiro fazer exame. Então, eu resolvi, naquele momento, mudar Que a minha história. maravilha! Você Então, sabe que nós temos mais assim, ou menos em comum, porque eu também comecei com a endodontia, que era a minha paixão. Aí eu ai, estourei, só que que aí bom! eu acabei estourando a minha mão, né? Eu tive lá e acabei estourando ela com isso, enfim, né? Mas daí acabei indo, que era a segunda paixão, o diagnóstico, e acabei indo para a radiologia também por esse fim. Ô Maria Lúcia, tudo bem. Então, aí É. só para complementar, aí eu fui fazer a radiologia, aí o que é interessante nisso, né? Que isso é bom a gente falar cronologia para a gente ter noção de tempo, né? Isso foi lá em 87. Então, em 1988, eu montei a minha clínica de radiologia. E associada a isso, tanto eu quanto o Marcos, a gente era do meio acadêmico, a gente sempre deu aula de endodontia. Eu sempre fui professora de endodontia. Mas por que eu era professora de endodontia? As pessoas me perguntavam, mas professora, por que você não é professora de radiologia? Porque naquela época, você me perguntou como era o cenário da época. Naquela época, a radiologia era muito, ainda é, né? Muito no início em algumas universidades. Então, ela não tinha muita integração com a clínica. Ela não tinha ela não tinha nenhuma integração com a clínica. E aonde a gente integrava a radiologia, onde a gente aprendia mesmo a radiologia, era na endodontia, que era onde começava a ter o quê? Os desafios das dificuldades durante o tratamento, do diagnóstico, do planejamento, e aquilo me encantou, de ter uma utilidade no diagnóstico, a radiologia, entendeu? Então, ali que eu comecei a perceber que realmente o meu foco era a radiologia, mas que eu queria agregar a ela toda essa parte de diagnóstico. Aí eu montei em 1988 e às vezes eu fico pensando que eu tinha 26 para 27 anos.
e não tinha noção de empresa. E a gente era só ciência, né? A gente acreditava, muito legal isso, a gente tinha certeza de que a gente queria aquilo, que a gente ia estudar para conseguir aquilo, a gente tinha um propósito, uma determinação. E foi assim que a Que radiologia entrou na maravilha! minha E vida. assim, ela tem tudo a ver, porque na verdade ela é um complemento, mas eu sempre falo, e no treinamento que a gente dá, a gente aborda muito isso. A radiologia, ela complementa as especialidades, mas você tem que entender as especialidades. Porque se for um radiologista e não entender da endodontia, da orto, não precisa ser um especialista, mas entender o fundamento e as necessidades da especialidade, aí muda tudo, né, Maria Lúcia? Então, isso eu acho que foi uma grande virada da nossa especialidade. Porque hoje já vem a tempo, né? Mas assim, quando eu comecei, nós da rádio, eu lembro que não existia nem no código de ética a obrigatoriedade do laudo, né? E quando eu montei a clínica, já em 1988, vai fazer 35 anos agora, eu lembro que eu não deixava uma radiografia sair sem laudo, mesmo que a pessoa me pedisse. Porque eu acho que o mais importante, né? Eu aí vou parafrasear Ribamar, meu amigo. Eu não era Sim, um tirador de perapical, exatamente. entendeu? Eu era aquela pessoa que dava o diagnóstico, ajudava o dentista, auxiliava o dentista a planejar, a fazer um diagnóstico. Então, aquilo, desde o início, eu me coloquei nessa posição de integrar os colegas. Eu sempre quis. E nisso a gente sempre conseguiu fazer grupos de discussão. Eu sempre participei de diretorias de ABO, como departamento científico. Então, a gente sempre agregava colegas para discutir os trabalhos, discutir os casos, que isso era o mais interessante. Então, eu acho que aí, a partir daí, veio desenvolvendo, né, a especialidade. E hoje eu fico muito Sim, feliz de ver que o mundo é outro. Hoje nós, radiologistas, fazemos parte de uma equipe exatamente. multidisciplinar. Então, isso é um orgulho muito grande para a radiologia, né? A gente faz parte, a gente toma parte nas decisões hoje de casos de planejamento e de resultados. A gente discute isso com o colega. E o colega, ele vem a nós, ele nos ouve, ele pede uma opinião. Então, isso, assim, isso para mim é um orgulho muito grande, porque eu acho que nós, radiologistas, os meus mestres, os nossos mestres, né, Elza, nos ajudou a chegar até aqui e a gente quer que isso E a continue entender cada que vez essa mais. discussão ela é muito rica, porque ela basicamente, com essa troca de discussão com o colega mesmo, ela pode mudar todo o planejamento do caso, né? Ela é muito importante, que é um outro Não, olhar, né? totalmente. Agora, vamos lá. É, Nesse tempo, o que, que com você certeza. acha que melhorou? Você já falou aí. E o que, que você acha que piorou? Olha, melhorou, sensivelmente melhorou, acho que tudo. Acho que piorou, não sei se o termo é piorar, eu vou abordar, mas eu acho que melhorar, nossa, os equipamentos, nossa mãe, para O quem começou, linear, como eu tomografia comecei, ou linear. antes de mim, né? Nossa, Não, que sobre o próprio frescura. panorâmico mesmo, que eram maravilhosos. Não, antigamente você tinha que importar um equipamento. Você não bastava querer o equipamento. Você não queria ir lá e comprava. Você esperava 6 meses para chegar um equipamento importado para você. Hoje em dia você escolhe no nosso mercado, né? Você escolhe todas as marcas que você quiser. Só que Sim. você tem que entender de equipamento, né? Então, isso melhorou muito o equipamento, melhorou a qualidade da imagem. Meu Deus do céu, a imagem, não só digital, mas o digital veio para aumentar isso mais ainda, né? Hoje, os filtros que você tem na imagem, para você melhorar a qualidade da imagem. Hoje, a Com radiação, né, certeza. diminuiu. Olha que coisa boa. A gente que está o uso da tecnologia digital, a dose de radiação diminuiu sensivelmente. Então, os nossos exames são muito mais seguros. A abrangência, a chegada da tomografia, meu Deus, a tomografia foi um marco na nossa vida muito grande. Foi mais uma forma da gente entrar nesse mundo macro que é a radiologia, né? Porque a gente passou de uma coisa Sim. só dente,
né? E algumas Abrir o estruturas universo. a gente conseguiu visualizar tudo, a gente teve que se reinventar, porque a gente não sabia isso, né? A gente teve que reaprender. Todos nós tivemos que fazer cursos de tomografia, cursos de anatomia. Então, foi assim, foi uma reinvenção muito grande. Então, isso melhorou sensivelmente. Eu acho que os diagnósticos ficaram mais precisos, né? E engraçado que lá atrás, a gente aqui na clínica, a gente sempre tinha uns sloganzinhos que dizia assim, ciência, a gente sempre acreditou que ciência agregada à tecnologia eram diagnósticos mais precisos. E Com isso é certeza. real até hoje. Né, a evolução da ciência, se você tem uma boa base sedimentada de conhecimento, né, associado ao uso da tecnologia, você cada vez vai estar melhor e vai ter mais precisão nesse diagnóstico. Então, assim, eu achei que isso foi uma coisa que melhorou sensivelmente. E outra coisa, Elza, olha só, o trabalho Nossa, remoto. Olha que fantástico. maravilha. Olha, por exemplo, não só para serviços. Por exemplo, hoje você também tem curso de pós, eu tenho curso de pós. O que hoje os nossos alunos, eles têm um universo de serviço. Eles têm o Brasil inteiro e até fora do Brasil para eles trabalharem. Exatamente. Né? E outra coisa, e na educação continuada também? Olha o que nós estamos Exatamente. fazendo. A gente não Então, conseguia fazer antes. isso Olha, hoje... o pessoal entendendo, né? E utilizando a história. Tecnologia e conhecimento têm que andar juntos. E é isso que a gente está trazendo, vocês estão trazendo, e a gente começa a ver surtir um resultado. Não, e é muito legal, por exemplo, essa possibilidade da gente compartilhar conhecimento pelas redes, através das suas plataformas, através desse contato. Por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Antigamente a gente precisava fazer um curso, um evento presencial para poder a gente discutir um assunto. Hoje a gente não precisa mais, pelo contrário, a gente tem muito mais gente, né? Se a gente fizer de outra forma, em outra plataforma. Você agrega muita coisa, entendeu? Então, eu acho que isso foi fantástico, está sendo fantástico, uma melhora muito grande. Agora, o que piorou? Aí eu vou dizer para você o excesso de informação. Eu acho que o excesso de informação desvia as pessoas, entendeu? Foco, Desvia né? muito. Então, as pessoas ficaram sem foco, muitas vezes sem direção e às vezes sem propósito. Então, a gente tem que filtrar, assim como a gente tem que filtrar as redes com os nossos filhos e netos em casa, né? A gente tem que também, o conhecimento, ele tem que ser filtrado também. Nem tudo é verdade, né? Tá aí as fake news. E a gente tem que sedimentar em bases concretas, em conhecimento concreto. E isso é que eu acho que o ensino, às vezes, a pessoa quer uma coisa muito rápida, né? Quer um aprendizado muito rápido, que é a E não receita é. de bolo. Ele Saúde quer não é, né? pronto. E não é. Não Isso é. é. Agora, pensando no que está aqui hoje, se a gente imaginar e olhar daqui a 10 anos, qual que é a imagem que você tem da odontologia e do radiodiagnóstico daqui a 10 anos? Olha, eu acho que para falar daqui a 10 anos, a gente tem que falar de como a gente agora já está, né, vivendo esse presente que já é um início de futuro de 10 anos. Né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem os softwares, né, digitais, de planejamento digital, que já é uma realidade. Né? A gente tem, com a entrada aí dos scanners, né, a odontologia digital realmente ela saiu do papel. Né? Ela virou realidade. E hoje ela já é realidade em muitos consultórios e clínicas. Então, eu acho que vai haver um aprimoramento ainda maior desses softwares, né? E a gente vai ter que reaprender e estudar muito mais, porque a gente tem o conhecimento ele é sempre mutável, a gente tem que ir toda hora olhando o cenário e vislumbrando novas tecnologias, o que a gente tem que aprender, isso aí é importantíssimo, né? E a inteligência artificial que já faz parte do dia a dia em algumas áreas na nossa vida, né? Então, a inteligência artificial hoje já é uma realidade.
Claro, ela vai se aprimorar. Eu acho que na odontologia, em todos os processos e passos dentro da odontologia, ela vai se enquadrar. Claro que não vai se enquadrar no tratamento Sim. prático, né? Mas, assim, de conhecimento, ela vai ter uma ajuda muito grande. Na área de gestão, nós hoje, né? A gente já, olha só, hoje todas as empresas já contam nada melhor do que o Com atendente certeza. digital de WhatsApp, Sim. que já é inteligência nos ajudando e facilitando. O que a gente tem que entender que a inteligência artificial, acredito eu, ela é um facilitador. Ela não vai ser, né, o protagonista da história. O nosso papel não vai ter como a gente não participar dessa certificação. Né? Eu acho que nós, esse é o grande papel, e eu não sei se foi o Luiz ou foi a Jânia, um deles que eu ouvi eles falarem, e falaram muito bem, de que a gente vai ter que se aprimorar mais ainda. A gente vai ter que ter mais conhecimento ainda. Que a gente vai estar ali ao lado da inteligência artificial, ajudando essa ação e se fazendo presente E em todos atualizando as esses informações processos. dela Então, para ela ficar melhor ainda e nos ajudar mais ainda. exatamente. Eu acho Né? que esse protagonismo ninguém vai tirar da gente. Eu acho que o radiologista que investir em aprimoramento científico sempre, né? Que ele não pode parar nunca de se aprimorar. E aliar isso à tecnologia, acompanhamento da tecnologia, ele vai ficar imbatível aí E durante muitos está anos. sempre antenado, porque Entendeu? realmente, se a gente está aí na inteligência artificial, muito mais coisas vêm por aí. Faz a gente entender que, em vez da gente ficar brava, Com ai, ela vai certeza. tirar o meu lugar. Não, eu ir lá, estudar, ler, aprender o que ela pode fazer e ir vendo o que ela vai ajudar você, né? Ajudar a gente no trabalho da gente, aí você vai continuar no jogo. Agora, enquanto você ficar só brigando com ela, você já está sendo colocado de escanteio porque vai ficar fora, né? É verdade. Eu acho que ela agrega muito, né? Ela vai agregar muita coisa, ela já está agregando, né? E a gente, é como você falou, a gente tem que se aliar, é isso que eu digo, a gente vai se aliar a ela e utilizar dela da melhor forma para a gente ter um trabalho realmente de excelência, Com de alta certeza. performance, que não é isso que a gente quer? A gente quer a gente quer o quê? Alcançar o melhor que a gente puder na nossa especialidade. Agora, para isso, o que eu gostaria de deixar claro também é que é importante demais desenvolver as nossas habilidades. São o que a gente chama daquelas habilidades que a gente precisa entrar em contato com as pessoas, interagir. Uma coisa, Elza, que a minha geração, né, tinha muito, era de trocar informação, pedir opinião. Eu, por exemplo, admirava determinado profissional, eu ia lá na clínica dele, ele me dava as dicas. Então, assim, eu acho que isso não pode perder. Então, hoje, às vezes, as pessoas usam do remoto para se afastar das pessoas, se afastar dos Com casos. E a coisa certeza. não funciona assim. É onde a gente aprende, é trocando informação. Então, eu acho que o trabalho remoto, o trabalho à distância, ele é maravilhoso, mas ele não pode deixar a gente perder esse contato. Os congressos estão aí, né? Agora a gente Se vai para Deus Ribeirão quiser. Preto, agora em agosto. Então eu acho que esse é o objetivo, é da gente sempre agregar conhecimento e principalmente Isso é interagir com fantástico. pessoas. O relacionamento interpessoal, ele tem que continuar sempre fazendo parte, ele não pode perder a sua função, né? Maria Lúcia, agora, para a Isso aí. gente ir fechando, o que a gente pode começar a fazer hoje para mudar o amanhã? Porque a gente está também num certo conflito aí, conversando esses dias com todo mundo que tem vindo aqui, com essa questão do ensino, que o ensino também na nossa área, com a pandemia foi desastroso, né? Mas ele também, com essa história de se diminuir carga horária, e se diminui essa treinamento da destreza na atividade que a gente tem. O que você vê nesse sentido e o que a gente tem, que a gente pode fazer para ir mudar isso?
Então, o que eu acho é que, por exemplo, na odontologia, isso é impossível, né? Como querem fazer passar isso, mas eu acho que não vai passar, acho que o nosso Conselho Federal não vai deixar, porque é impossível, né? Como eu falei para você desde o início, se eu não tivesse treinamento, eu não seria dentista, né? Então, não basta só ter o conhecimento, tem que ter o treinamento, isso é importantíssimo para a vida. Agora, o que também as pessoas precisam saber é que a faculdade, a graduação, é apenas a primeira etapa da sua escada. Você precisa depois investir muito. Não é a graduação que vai te abrir um universo e você vai ser diferente. Não, aquilo ali é o seu jardim de infância. É onde você vai começar a sua vida profissional, onde você vai começar a plantar a sua vida profissional. Então, como eu falei desde o início, a vida é o resultado, a vida que você escolheu é o resultado das suas escolhas. Então, desde o início, a gente tem que pensar nessas escolhas. Quando a gente está na vida profissional, tudo que eu fizer hoje vai refletir no meu futuro. Então, talvez o jovem ele não tenha essa sabedoria de entender que, às vezes, as pequenas decisões dele, boas ou ruins, vão ser o diferencial lá na frente na vida dele. Então, ele tem que ter calma para escolher. Ele tem que ter noção do que ele está escolhendo. E investir sempre em conhecimento. Gente, essa frase antiga é do próprio Einstein, que podem te tirar tudo, só não te tiram o conhecimento. Verdade. E isso é a coisa mais prazerosa do mundo. É você saber que conhecimento e compartilhar conhecimento é a única coisa que você aumenta mais quando você consegue compartilhar. Então, não deixem de estudar. O jovem que está começando, que está na graduação, não deixem de investir. É um momento único de você investir. Você está ali para isso. Aqueles 4 anos, na sua pós-graduação, meu Deus, a gente era rato de biblioteca, porque certeza. A gente não tinha esses acessos. A gente tinha todos os... Se você olhar na biblioteca aqui hoje, não tem nem onde botar tanto livro. A gente queria todos os livros, a gente ia para congresso, comprava tudo. E hoje isso tudo não precisa nem comprar. Você só entra num canal aí, claro que você vai pagar esse canal, mas você consegue tudo. Você não precisa nem estar lá. Então, assim, é isso que eu digo. Esse acesso à informação, filtrar esse acesso a informação, porque a informação exagerada também te tira o foco, te tira de direção e você não chega a lugar nenhum. Então, que tenham propósito, determinação, foco naquilo que quer e que sejam responsáveis, saibam fazer as suas escolhas, porque isso terá um resultado. E outra coisa que eu acho assim, fundamental e que eu gosto, é por isso também que nós estamos aqui, é a questão da gente saber que não importa em que lugar você está hoje, porque esse nosso país é muito grande, mas aonde você quer que você esteja, você consegue hoje. Com uma internet e um computador, você consegue estudar, você consegue ter acesso aos grupos. Sim. Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa e que ajuda muito, não é? Não, as facilidades, Elza, por isso que eu estou te falando, as facilidades hoje são muitas. E a distância, então, por exemplo, o ensino à distância para essa educação continuada, né? Isso é fantástico, é maravilhoso. Então, hoje não tem como você dizer que você não teve essa oportunidade, né? Porque hoje o que não falta é oportunidade. Só que também não adianta nada, eu conheço muita gente que sai por aí fazendo 1000 cursos, mas não pratica nada que aprende. Aí isso não vale nada. Então, você está vendo? É um excesso de informação, não vale nada. Então, assim, eu acho que tudo na vida tem um custo-benefício. Então, tem que ter um benefício. E colocar em prática aquilo que você aprendeu é um dos maiores benefícios que tem. Então, por isso que eu digo, é importante você se direcionar, você ter um foco, uma direção. Porque senão você vai esse tanto de conhecimento, né? Vai se dissipar. Isso é maravilhoso. Exatamente. E a gente vê, por exemplo, eu com a parte do treinamento, eu vejo que você faz direto nas suas clínicas aí, e eu acho que isso é que faz a diferença, porque você move as pessoas a terem uma visão diferente, a gente mostra esse lado que a radiologia tem, e as ferramentas que eles podem usar e trocar ideia com a gente para eles fazerem os melhores trabalhos. Então, eu quero dar os parabéns para você, acompanho sempre
os trabalhos e os cursos que você dão, você e o Bernardo. Bernardo vai estar no nosso próximo treinamento. Então, Já soube. justamente por causa disso, Maria Lúcia, eu acabei fazendo esses treinamentos online justamente por causa da plataforma. Para a gente via que tem um monte de gente querendo trabalhar, mas faltando um pouco aquela experiência do finalmente, ou de ligar a radiologia com as especialidades. Então, isso veio, foi maravilhoso, a gente está aí indo para a segunda turma. Estou muito feliz, porque a primeira turma já tinha assim, nomes maravilhosos, essa segunda também está vindo aí sensacional, e justamente trazendo áreas e coisas diferentes, para mostrar para o pessoal, gente, ó, dá para fazer muita coisa, desde que, você mesmo falou, a gente estude o que a gente está falando e tenha foco, foca nisso. Foco, é isso aí. Então, para encerrar, assim, uma coisa que eu vim pensando, nisso que você falou aí, da sementinha, né? Que a gente planta a semente. Desde quando a gente chegou, Marcos veio para campus também, como endodontista, professor da UFRJ, eu também professora de campus, ele também de campus, como endodontia. A gente sempre, desde o início, fazia até na nossa casa, aqueles pequenos grupos com profissionais de outras áreas para a gente discutir caso. Então, a gente tinha essa história. Aqui na clínica, em 2015, 2016, mais ou menos, a gente montou isso, vou contar para ver o resultado disso. A gente plantou essa sementinha, a gente tem um espaço, porque a gente queria estar sempre recebendo, além de patrocinar encontros, essas coisas que a gente sempre fez, e discussão de caso, a gente queria ter um espaço nosso na clínica para chamar esses colegas e fazermos. Porque não adianta nada a gente se atualizar, ter a melhor Sim, tecnologia e não com discutir certeza. isso com a aplicação dela, com os colegas, né? Não adianta nada. E aí a gente queria esse espaço. Então, em 2015, 2016, a gente conseguiu e manteve o espaço. Espaço esse que dá um espaço maravilhoso para 12 pessoas sentadas, para 20 apertada, mas um espaço ótimo, funcionou muito bem. Aí, esse ano, a gente resolveu fazer de novo, um novo encontro com esses colegas. Olha o alcance das redes e dessa disseminação do conhecimento compartilhado. Nós chegamos à conclusão de que o nosso espaço não cabia mais. Então, a gente precisava de mais, um espaço maior, de alugar um espaço. O mínimo que dá são 30, 40, 50 pessoas. Então, olha que coisa boa. Eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, valeu a pena e está valendo a pena cada vez mais a gente plantar essa sementinha de interagir com colegas, discutir casos, de compartilhar experiência, conhecimento e como isso a gente cresce. Então, assim, eu acho que isso também é um diferencial para o futuro. Como eu falei para você, não adianta ficar escondida só num consultório, ficar escondida atrás de uma tela. Se não houver essa troca de experiência, a gente não além cresce. disso, Maria Lúcia, muito bom uma coisa interessante, porque a gente tem no grupo do primeiro treinamento, vai ter o do segundo também, até hoje eles colocam casos lá e eu falo, gente, uma dúvida sua pode ter sido de uma outra pessoa que já resolveu e que ela vai te facilitar, não tem esse problema, coloca o caso lá. Na plataforma, a gente tem uma sala. Então, qualquer um da equipe, eu precisava de uma ajuda numa aqui, sempre entra alguém na sala e se discute o caso. É isso que a gente precisa. Porque é isso que todo mundo cresce, mas chega no foco, que é o quê? O paciente, né? É o paciente que sempre vai ganhar. Paciente, é isso aí que é o nosso cliente maior, né? Que é o nosso cliente maior. E eu queria te parabenizar, Elza, porque você sempre foi organizada, muito determinada, porque você bolou essa plataforma. Nossa, eu vi crescer isso em você. E você tinha aquela paciência, aquele cuidado de esperar o momento certo. Então, eu acho que isso também é uma característica e muito importante, é a persistência. Sim. Você acreditava naquilo e foi construindo isso aos poucos. Porque também, se a gente logo vai de vez, né, a gente não sedimenta. E aí você pode, exatamente, pode fracassar e aquele fracasso vai acabar com você, né?
Então, assim, foi muito legal, eu te parabenizo por isso, porque realmente você teve muito cuidado. E eu fico muito feliz de ver, eu já tive, no último congresso, a gente teve acesso com seus alunos, a felicidade, como eles ficam radiantes, como eles se interagem. Então, assim, parabéns e que isso nunca mais. E muito obrigada, assim, por me fazer Não, com partilhar desse certeza. momento com você. Você não fique pensando que isso acabou, não, porque tem outros projetos vindo aí e você vai estar no mundo, faz parte dele também. Justamente por pessoas que acreditam e que fazem essa mudança, trabalham para essa mudança. E eu acho que no dia de hoje, do jeito que a gente está vendo que as coisas estão indo aí, a gente não pode parar e a gente não pode baixar a guarda. A gente tem mais é que estar aqui Uhum. para dar apoio e suporte para esse pessoal que vem vindo, né? E falar para eles que assim, Com sempre certeza. depois da tempestade vem um sol aí. Então, bora lá que é sempre vem coisa boa. É Maria isso Lúcia, aí. quero te agradecer demais a sua presença aqui e saber que Obrigada. foi a primeira vez, mas vai ter outras. Agradecer por você ter aberto esse espaçozinho aí para a gente poder conversar. E agradecer demais a todos vocês que estão participando. E bora lá que cada dia a gente vai continuar discutindo esse assunto. Não é verdade? Então, ó, Obrigada, beijo querida. grande a Beijo todos. Eu grande. espero vocês lá na comunidade. Beijo. Obrigada. Tchau. Tá bom. Beijo, tchau.